Hoje será apresentada a segunda parte da entrevista com o professor Alexander Zebit. Na primeira, foi abordada a questão das sanções econômicas contra a Rússia, como parte de uma estratégia de guerra híbrida. Recomendo a quem não pôde assistir que procure o link na playlist do Agenda Mundo. Mas antes, vamos apresentar o quadro Chacoalhadas em um Minuto, com uma chacoalhada que vem da Ucrânia, país que instituiu uma alta corte anticorrupção. A Ucrânia é atualmente dominada pela extrema-direita, um paraíso para fascistas e neonazistas. Acontece que o ex-juiz Sérgio Moro disse que, se chegar à presidência, vai adotar um sistema nacional anticorrupção segundo o modelo da corte ucraniana. A Agenda Mundo foi conferir. O aspecto institucional mais determinante da tal corte é a criação do Conselho Público de Especialistas Internacionais. Se adotado este modelo no Brasil, um órgão composto por estrangeiros ficaria com o poder de barrar candidatos aos cargos de juiz, com o pretexto de haver alguma, entre aspas, dúvida razoável sobre a integridade de um candidato. Fica a pergunta: Sérgio Moro está propondo dar poderes, sabe-se lá, a que interesses estrangeiros para decidir quem pode ou não ser juiz no Brasil? Vamos, então, à continuação da entrevista com o professor Alexander Zebit. Então, saindo das sanções econômicas, vamos agora então, a um outro aspecto também abordado naquele relatório da RAND, né? O manual da estratégia, né, de ataques à Rússia. Então, uma das formas defendidas para sobrecarregar a Rússia é forçar o aumento do engajamento de tropas no exterior. E a Ucrânia seria uma dessas regiões favorecidas, então, por essa estratégia. Fazer, então, um breve retrospecto da crise ucraniana. Nós falamos da Revolução Laranja, em 2005, e seguiu-se uma nova interferência norte-americana durante o terceiro mandato de Putin, que foi a chamada Revolução da Praça Maidan, quando foi instalado um governo pró-Ocidente, em 2014, com a ajuda de grupos neonazistas. E, como reação, a população ucraniana de origem russa da Crimeia promoveu um referendo ainda em 2014, quando foi vitoriosa a opção de união à Rússia, e no leste da Ucrânia, a região do Donbás iniciou um movimento separatista pró-Rússia que desencadeou conflitos bélicos com o governo central de Kiev. Eu tenho até aqui um mapa, que eu vou colocar aqui uma figura, né, dessa região do separatista, onde pode ser visto ali as regiões de Donetsk e Luhansk, que fazem parte do Donbás, e em vermelho a linha de contato que separa os combatentes dos dois lados. Agora, esse mapa ele é de 2019, então pode ser que possam ter ocorrido algumas modificações nessa linha vermelha. Bom, então, através de negociações monitoradas por observadores da OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação Europeias, chegou-se ao Protocolo de Minsk, que garantiria um grau de autonomia ao Donbás. Esperava-se chegar à reconciliação política através de uma série de etapas, mas o governo ucraniano não implementou nenhuma delas. Então, professor, eu gostaria de perguntar por que a OSCE não foi capaz de pressionar a Ucrânia para implementar o Protocolo de Minsk? Muito obrigado. Quanto à fronteira, que eu saiba, desde 2015 não havia modificações daquela fronteira entre as forças armadas da Ucrânia e as forças das repúblicas separatistas, né? Mas, continuando a responder a sua pergunta, vou lembrar que a Organização de Segurança e de Cooperação na Europa é uma grande organização que foi fundada justamente para acabar com a cisão europeia, com a Guerra Fria. Essa foi a organização que deveria assumir as principais funções da segurança no continente europeu. Mas, o que aconteceu? A OTAN assumiu funções de manutenção de segurança efetiva na Europa,
através da associação de novos membros europeus e por meio da participação de missões de manutenção da paz. O que isso tudo não só diminuiu, mas reduziu o papel pan-europeu da organização à insignificância em alguns momentos, né? Na solução de conflitos, basicamente, né? Apesar de a organização estar monitorando justamente essa linha, a organização não tem nenhuma capacidade militar para intervir, então apenas relata e quer dizer, faz relatórios daquilo que acontece na linha de ligação entre essas duas partes, né? Agora, a adesão da Rússia ao conceito da segurança comum e indivisível, isso foi afirmado em 1990 na Carta de Paris, justamente aquela carta que deu a origem à transformação da Conferência Pan-Europeia em uma organização de segurança e cooperação que tem 55 membros agora, de todos os países da antiga União Soviética, todos os países europeus, né? O número é tão grande por causa da desintegração que aconteceu nos espaços soviético e iugoslavo também, né? Então, esse principal conceito de segurança, de face ao unilateralismo da OTAN, começou a se esvaecer. E aconteceu que a abertura da Rússia, a parceria com a OTAN, em meados dos anos 90, veio a sofrer danos por causa da expansão do bloco militar, que foi percebida em Moscou como acarretando sérios riscos para a segurança do país e para a Europa como um todo, que o princípio significa indivisibilidade da segurança. A segurança não pode ser apenas para uns às custas dos outros. É o caso, justamente, da Ucrânia, da Geórgia e da Rússia em geral, se a gente leva em consideração a expansão da OTAN que tem acontecido. O golpe de Estado na Ucrânia, em 2014, facilitado pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia, foi a conclusão de uma obra inacabada da Revolução Laranja, de 2004 a 2005, da época quando o presidente eleito, aliás, foi eleito em 2004, Yanukovych, né, aquele que foi deposto, né, ele foi destituído em 2005 e novas eleições aconteceram, elegendo o presidente Yushchenko. Nós sabemos que depois, em 2010, Yanukovych foi eleito novamente. E, como sabemos, foi destituído durante a usurpação do poder pelos golpistas em 2014. A separação da Crimeia, combatida pela população da península já desde a longa data, né, desde a própria desintegração da União Soviética, né, e a resistência armada das populações ao regime de extrema-direita, e que chegou ao poder através de um golpe, foram as consequências desta situação e desta usurpação do poder. Bom, professor, vamos voltar então a 2021. Em abril, ocorreu uma nova crise que levou ao estacionamento de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Na ocasião, a mídia ocidental chegou a preconizar a deflagração de um conflito bélico ao ecoar análises alarmistas do russo Pavel Feigenhauer, que chegou a falar em Terceira Guerra Mundial. Agora, o analista Max Sleboda, ele é um norte-americano radicado na Rússia, ele desqualifica as análises do Feigenhauer, no sentido que o Feigenhauer não teria formação acadêmica ou estudos na área militar para poder realmente emitir tais pareceres. Embora o Feigenhauer seja frequentemente convocado pela mídia ocidental quando se quer obter alguma crítica à Rússia. O Sleboda, ele avaliou que o Zelensky, presidente ucraniano, ele estaria interessado em forçar alguma forma de intervenção militar russa ali na fronteira
para ver se, com isso, o projeto do gasoduto Nord Stream 2 fosse sustentado pela Alemanha. Na análise do Sleboda, a conclusão do gasoduto deixaria a Ucrânia sem receber os pagamentos que atualmente ela recebe pela passagem de suprimento de gás no seu território. E a economia ucraniana ela é fortemente dependente, se não me engano, acho que 15%, algo assim. Milhões de dólares por ano ela está recebendo pelo transferência do gás através do seu território. Então, milhões. Perfeito. Então, professor, essa análise do Sleboda em relação às intenções do Zelensky, você considera que é procedente, que realmente poderia ser a intenção do Zelensky forçar essa intervenção para assustar o gasoduto? Entendo. Primeiro, sobre Pavel Felgenhauer, né, que fala numa terceira guerra mundial. Eu não quero desqualificar ninguém, né? Isso não seria correto da minha parte. Mas eu acho que essa pessoa é um brinquedo, né, nas mãos daqueles que querem inflar ou securitizar ou aumentar a percepção da ameaça da parte da Rússia para criar um pânico de uma eventual intervenção e de uma ocupação da Ucrânia, né? A entrevista, né, foi dada no mês de abril desse ano, então já passou muito tempo, já aconteceu muita coisa, né? Então, estamos vendo tentativas há meses, né? Porque isso continuou, isso não foi a única previsão, né? Há meses há tentativas de criar uma situação próxima a uma guerra, né? Então, desde abril, o assunto cresceu em uma situação mais real, realmente, que ela foi causada pelos atritos reais entre as forças armadas da OTAN, marinha, bombardeiros, drones, né? Exercícios terrestres e navais no Mar Negro, com a participação da OTAN, inclusive no território ucraniano. Então, isso provocou uma inquietação também, e também uma insegurança da parte da Rússia, sem dúvida. A OTAN começou a massificar forças, inclusive da OTAN, nos territórios dos membros orientais da OTAN. A Rússia respondeu trazendo forças mais próximo às fronteiras da Ucrânia, da Letônia, Estônia, e começou a realizar exercícios no território da Bielorrússia, com o exército bielorrusso. O que acontece do ponto de vista da estratégia militar? Uma guerra pode ascender ou irromper, mesmo sem planos de intervenção, mas de maneira inadvertida ou provocada, né? A história é repleta de exemplos de provocação de hostilidades, né? Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Eu concordaria com a análise de Mark Sleboda, mas eu acho que, além da Ucrânia, há outros membros da União Europeia, como Polônia, Países Bálticos, República Tcheca, Romênia, né? Eles estariam interessados em encorajar o aguçamento do conflito em Donbass, que envolveria a Rússia, né? É uma política de provocação compatível com as ideias do estudo da Rand Corporation, que traem as intenções reais de Washington e Bruxelas. A Ucrânia rejeita o cumprimento dos acordos de Minsk de 2015, desde os mais básicos, troca de prisioneiros, fim de tiroteios, até a adoção do regime especial, status especial, para as duas repúblicas, com a sucessiva eleição de órgãos locais de poder e depois o acesso à fronteira com a Rússia. Os acordos de Minsk é uma peça do direito internacional público, porque foram aprovados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, é direito internacional. Eles têm que ser cumpridos. E agora, se acontecesse um conflito com o envolvimento da Rússia na guerra civil em Donbass, não na intervenção na Ucrânia, mas ela poderia, então, apoiar
as repúblicas não reconhecidas, ou então os seus cidadãos que se naturalizaram durante esse tempo, tentando ter acesso aos serviços que foram negados pela Ucrânia a essas pessoas, né? Então, o que é provável que, se a Ucrânia invadir a Donbass, ou começar, então, um certo avanço, ou fizer uma provocação, as duas repúblicas, então, não reconhecidas, então, responderiam, e se começasse um conflito mais sério, então, ele haverá as consequências. Quais? Por exemplo, para os ucranianos, essas consequências são muito positivas. Em primeiro lugar, a Ucrânia ficaria livre da implementação dos acordos de Minsk, porque ela está negando esses acordos, não quer mais cumprir, apesar de os acordos terem sido, então, confirmados pelo antigo presidente Poroshenko. Segundo, a Ucrânia, nessa situação, poderia pedir a proteção da OTAN e da comunidade internacional, tanto do ponto de vista das sanções, como também militares, provavelmente. E agora, a Rússia seria punida exemplarmente pelas sanções financeiras e pelo cancelamento da certificação do gasoduto Fluxo do Norte. Então, uma situação, uma provocação militar, um início de uma ação que poderia ser provocada com a participação da Rússia, seria muito a proveito da Ucrânia. Bom, em junho, o Putin e o Biden se reuniram em Genebra, mas, em princípio, isso não parece ter contribuído para melhorar a relação entre os dois países, no caso, Rússia e Estados Unidos, e ainda mais com essa questão pendente da Ucrânia. Também em junho, ocorreu um incidente no Mar Negro, em que foram feitos disparos de aviso contra um destroyer da Marinha Britânica que entrara em águas territoriais da Crimeia. Então, podemos ver no mapa que o destroyer está em azul, ele ultrapassou a linha que delimita as águas territoriais da Crimeia, pela linha vermelha. E teriam ocorrido, então, avisos para que o destroyer mudasse o curso, e até que, então, um barco patrulha fez disparos e o avião Su-24 despejou bombas, forçando, então, que houvesse a mudança de curso, que de fato ocorreu. Mas, na sequência, vieram as manobras no Mar Negro, com 32 países aliados aos Estados Unidos, inclusive contou com a participação do Brasil. Essas manobras, como o professor já disse, se deram nas proximidades do território russo. Em outubro, o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, fez uma visita à Ucrânia e à Geórgia, que são países que exercem um papel central no confronto geopolítico com a Rússia. Estou dando aqui um histórico, então. Em novembro, surgem os relatos que a Rússia estacionou um contingente de 90 a 100 mil militares na fronteira com a Ucrânia. E, segundo o relato no Washington Post, em 3 de dezembro, a inteligência norte-americana teria descoberto que o Kremlin está planejando uma ofensiva militar em várias frentes para o começo de 2022, envolvendo até 175 mil combatentes. Bom, e o relato da mídia que os líderes dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália já acertaram uma estratégia conjunta para impor severos danos à economia russa caso ocorra essa invasão do território ucraniano, que incluiria as sanções aos títulos públicos e sustar o Nord Stream 2, que vai prejudicar a Alemanha, não há dúvida. Em 7 de dezembro, Biden e Putin mantiveram uma reunião virtual. Não está claro se ocorreram avanços na questão ucraniana ou mesmo em outras questões durante essa reunião.
Professor, a Rússia estaria disposta a enfrentar ameaças econômicas para impedir que a OTAN chegue às suas fronteiras? Bom, a Rússia tem feito de tudo para evitar tal desenvolvimento, né? Ela está tentando dissuadir a OTAN, demonstra que uma provocação resultaria em um conflito. Então, é uma advertência séria. Então, a dissuasão também está funcionando nesse sentido. Portanto, a concentração das forças e a demonstração da seriedade. Portanto, o conflito em si não se transforma em uma terceira guerra mundial, mas ele pode levar a uma nova configuração das forças na Europa. Esse conflito pode levar a uma divisão mundial, a uma nova Guerra Fria, mais agressiva. Ela já começou, mas ela vai ser mais agressiva e mais perigosa, baseada na construção dos blocos mundiais opostos. E isso vai conduzir a uma situação de balanceamento à beira de uma catástrofe, de um conflito com possível uso de armas de destruição em massa. Eu digo que tudo isso pode ser uma evolução dos acontecimentos. Não agora, mas com o tempo. Se não houvesse uma parada ou então uma tentativa de equilibrar as posições e tentar chegar ao bom senso entre as partes, né? Então, para evitar isso, a Rússia exige a negociação de um instrumento jurídico, né? De um tratado que vai determinar que a OTAN ponha termo ao processo de expansão. Isso também é necessário para fazer a Ucrânia cumprir os acordos de Minsk, né? Atender às promessas feitas tanto pelos seus líderes na época quanto pelos líderes dos países ocidentais. Quem assinou os acordos de Minsk foi Angela Merkel, foi o presidente François Hollande e foi o presidente Putin. Então, eles são os garantidores desses acordos, né? Mas podemos dizer que na época, né, havia também promessas de não expansão da OTAN nos anos 90 por parte dos líderes ocidentais. Nós sabemos que as promessas não foram cumpridas. Inclusive, aqueles líderes já estão quase todos no outro mundo, né? Então, a Rússia agora, ela então apresentou propostas de tratado para conter a presença militar ocidental da OTAN perto das suas fronteiras, e ela está pronta para negociar esses tratados com os Estados Unidos da América e também com os países da OTAN. Os tratados são Tratado entre os Estados Unidos e a Federação da Rússia sobre as garantias de segurança, e o segundo documento é o Acordo sobre as medidas para garantir a segurança da Federação da Rússia e dos Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, esses textos, esses tratados, eles querem proibir uma nova ampliação da Aliança Atlântica, e eles têm que exigir a desistência da Ucrânia e da Geórgia da parceria com a OTAN, parceria que foi estabelecida em 2008, né? E os países que fazem então fronteira com a Rússia também e também com esses países, basicamente países da Europa Oriental, eles têm que desistir de bases militares americanos nos seus territórios, né? Trata-se da base na Romênia, Devecelo, né? E a base na Polônia, de Rēzekne, se não me engano, né? São as duas bases que têm instalações de mísseis de alcance médio e intermediário, né? Que são capazes de transportar ogivas nucleares. Então, isso seria isso. E é essencial que as garantias de segurança para a Rússia tenham valor jurídico, né? Isso deve ser, então, fixado no direito internacional público, para, então, vencer a situação de desconfiança mútua, né?
e também prevenir a política agressiva da OTAN no entorno da Rússia. As relações, falando sobre o encontro entre os presidentes, no dia 7 de dezembro, né, as relações são péssimas, as piores durante décadas, né, talvez não tenha havido uma piora, uma deterioração tão grande das relações como agora, por exemplo, né. Tem acontecido a guerra diplomática, com a apreensão das propriedades diplomáticas, com a expulsão do corpo diplomático dos países, né? Não prorrogação de vistos, né? Não há contatos praticamente em 90% de áreas de relações, né? Mas nem por isso as relações ainda existem, né? Eles existem, por incrível que pareça, na área comercial. Os Estados Unidos da América e a Rússia têm um volume de comércio de 20 bilhões de dólares, por exemplo. Desde o encontro em Genebra, em junho, né, desse ano, houve o avanço nas negociações sobre a estabilidade estratégica. Nós sabemos que o presidente Joe Biden fez um passo muito positivo nesse sentido, dando o seu aval à prorrogação do Tratado de Redução de Armas Estratégicas Nucleares, aquele acordo que foi, então, concluído em 2010 entre o presidente Medvedev e Barack Obama, e não havia, então, expectativa da sua prorrogação na época do presidente Donald Trump. Agora, esse acordo foi prorrogado para mais 5 anos, né? Isso é um bom avanço nesse sentido, e o diálogo, nesse sentido, existe, é importante. E a segunda coisa é justamente a luta contra a cybercriminalidade e cyberterrorismo, né? Então, os americanos e os russos começaram a conversar. Eles já não estão apontando os dedos, sobretudo os americanos, não estão apontando dedos nos hackers russos ou no governo russo. Eles acham, eles estão vendo que a questão não é no governo russo, mas também nas diferentes associações não estatais e os atores não estatais que fazem o seu próprio jogo nesse contexto de cyberterrorismo e cybercriminalidade. Não sei se eu atendi as perguntas. Não, você falou que foi bastante completo a sua análise. Mas nós temos também a questão da Bielorrússia, que é um outro foco que o relatório da RAND indica para sobrecarregar militarmente a Rússia. A Bielorrússia é o principal aliado da Rússia, e os dois países discutem, desde 1999, a formação de uma união de estados. Mas essas discussões vêm se arrastando, não têm sido fáceis. Em 23 de maio desse ano, um avião da empresa irlandesa Ryanair foi desviado da rota ao sobrevoar o espaço aéreo da Bielorrússia e forçado a pousar em Minsk. Na ocasião, foi detido o jornalista Roman Protasevich, que também é ativista político, e já participara de operações militares no batalhão Azov, que é a notória milícia neonazista ucraniana. Essa montagem foi feita pelo The Grey Zone. Nós podemos ver, na primeira foto, o Protasevich em visita ao Departamento de Estado norte-americano. E nas fotos seguintes, ele usando o uniforme do batalhão Azov com a insígnia neonazista. Bom, em retaliação à detenção o desvio do avião e a detenção do Protasevich, a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá aprovaram uma resolução a favor de sanções econômicas contra a Bielorrússia. Já existiam sanções anteriores que haviam sido introduzidas quando as eleições de 2020 foram contestadas. Nessas eleições, o Lukashenko havia se reeleito para seu 6º mandato. Professor, em face dessas sanções contra a Bielorrússia, elas poderão fazer com que Putin e Lukashenko acelerem a efetivação da União dos Estados?
Pois é, os dois países vivem um longo ciclo de integração que começou em 1997. Aliás, são os dois países irmãos, né, tudo isso, mas eles começaram a se aproximar depois da desintegração soviética em 1997, quando foi assinado o Tratado da União entre a Rússia e a Bielorrússia. Novamente, ele foi, então, promovido e trabalhado pelo chanceler Primakov, né? O relacionamento entre os dois países é cheio de altos e baixos, né? Depende não somente da conjuntura política e econômica, que é astutamente usada pelo presidente Lukashenko em proveito da Bielorrússia, mas também isso depende da condescendência, né? Do Putin, né? Com relação à política autoritária de Lukashenko, né? E essa condescendência, né, ela é explicável, porque a Bielorrússia é o último aliado ocidental no eixo Rússia-OTAN. Então, aí, de vez em quando, Putin faz vista grossa sobre aquilo que está acontecendo na Bielorrússia, geralmente durante as eleições. O estilo autoritário de Lukashenko, os escândalos repetidos com afastamento e detenção de candidatos à presidência, né, em seguidas eleições presidenciais, tudo isso pregou uma peça contra o Lukashenko, o que provocou a insatisfação da população jovem, né, com a sua permanência duradoura no poder, com o fracasso de um sonho acalentado pela propaganda ocidental de viver mais estreitamente com a Europa. O que aconteceu justamente com aquele avião, né, com a pessoa que estava ligado ao batalhão Azov também, né, é um caso estranho que ainda não foi concluído pela Organização Internacional de Aviação Civil, né. Esse caso está sendo, então, analisado e está em processo justamente para, então, entender se o avião foi pousado legalmente ou não, que chegou um anúncio da ameaça de bomba a bordo, né? Então, ele pousou. O problema é que, durante esse pouso, uma pessoa foi detida e depois a pessoa foi presa, né, justamente foi identificado que foi aquele mesmo, então, opositor ao governo, também é a pessoa ligada às forças nazistas na Ucrânia. Mas isso está em discussão, mas as sanções já começaram, ninguém espera nenhuma decisão conclusiva da ICAO, né, da Organização Internacional de Aviação Civil, né. A Europa já sabe, já tem uma sentença, né, que é proferida com relação à Bielorrússia, que a Bielorrússia, então, cometeu um ato contrário aos direitos humanos e violou também as regras internacionais de aviação civil. Mas o que acontece? Depois dos protestos que aconteceram no ano passado, né, basicamente, no ano da eleição que passou, o presidente bielorrusso ficou politicamente enfraquecido, né? E ele sentiu o peso das sanções europeias, porque a empresa aérea Belavia, né, ela não teve autorizações de voar mais para o espaço da União Europeia. Então, ela tinha que se orientar para os espaços asiáticos. E é uma grande companhia, então, que tinha contatos e parcerias muito importantes nas capitais europeias. Mas, então, as sanções foram sentidas, né, e ele propôs uma reforma constitucional, né, no sentido de uma maior democratização do sistema político eleitoral, né. Essa reforma já está se finalizando, né. Vai acontecer um referendo para, então, aprovar essas modificações na Constituição. E o que é mais interessante, Lukashenko aceitou a manutenção de uma doutrina militar conjugada com a doutrina russa, né? Ele se distanciou da Ucrânia, né?
todo mundo sabia que a Bielorrússia estava vendendo combustível, por exemplo, e vários outros commodities à Ucrânia durante todo esse período, né? E ele finalmente reconheceu o pertencimento da Crimeia à Rússia, né? Então, há sinais que a integração em direção ao Estado unitário, né, podemos dizer assim, Rússia e Bielorrússia, ninguém fala da aniquilação de um dos estados, né, Estado unitário, será muito mais aprofundada nesse sentido. Tá certo, professor. Foi Lukashenko que havia defendido o uso de vodka e sauna para matar o vírus da Covid? Sim, foi ele mesmo. É uma pessoa muito original, ele é amado pelas pessoas da Bielorrússia, da população que vivia nos anos 90, 2000 e depois, né? Eles valorizam muito o seu autoritarismo, porque ele conseguiu, então, reafirmar a posição da Bielorrússia no contexto das outras dos países. Então, ele conseguiu êxitos muito importantes, né? Apesar de não dar uma abertura tão grande que digamos assim, atingida com a entrada dos capitais, ele conseguiu, então, fazer o trabalho de casa, né, que é a lição de casa, para, então, criar uma situação tranquila, né? A República começou a prosperar, né, no sentido de uma produção e também da economia que começou a crescer, as suas relações como país que fica no centro da Europa ficaram muito importantes, porque foi justamente um país que vinculava os fluxos, não somente de gás, mas também de todos os transportes, de todas as rotas de comércio entre a parte da Europa, da Rússia também, da Ásia e também da Europa Ocidental. Mas ainda em relação ao Lukashenko, em 2020 os protestos foram muito grandes contra ele, né? Da população. Sim. Os protestos que aconteceram foram bastante maciços, né? Centraram-se em Minsk, mas também aconteceram em várias outras cidades, né? E os protestos, eles tiveram também a sua onda que foi espontânea, né? Mas também foram bastante, então, apoiados pela propaganda que vinha da Polônia, da Lituânia e também de Londres, né, mesmo, da Grã-Bretanha, que estavam muito interessados em que houvesse uma situação mais, digamos assim, revolucionária, no sentido de tentar tirar Lukashenko do poder, né? Porque a Europa não reconheceu a legitimidade das suas eleições, né? Apesar de haver digamos assim, uma lisura, né, dessas eleições. Eles diziam que a Svetlana Tikhanovskaya, que ganhou o segundo lugar com cerca de 10% de votos, né, deveria ter recebido 40, não sei quanto, né? E a principal observação, a principal crítica foi justamente aquele jeito de Lukashenko de tentar, então, afastar candidatos à presidência que ele poderia considerar perigosos para a sua candidatura na etapa anterior às eleições. Perfeito. Estamos nos aproximando do final do programa. Peço à audiência para dar os likes, compartilhar o link nas redes sociais, se inscrever no canal da TV GGN e contribuir por Pix através da chave jornalggn@gmail.com. Continuando então, professor, Biden promoveu uma cúpula virtual pela democracia nos dias 9 e 10 de dezembro e para a qual Rússia e China não foram convidadas. A Rússia de Putin vem sendo acusada de não respeitar regras do jogo democrático, como, por exemplo, quando Putin propôs mudanças constitucionais que a mídia ocidental interpretou como sendo parte de um plano para consolidar e ampliar a permanência do líder russo no poder. O caso Navalny também é citado com frequência. Alexei Navalny é um político xenófobo de pouca expressão eleitoral na Rússia, mas que é glamorizado no Ocidente.
Então, essa foto mostra quando Navalny foi detido em 2012 pelas autoridades russas. E a mídia ocidental acusa que essas autoridades russas envenenaram Navalny com agente neurotóxico Novichok, como também eles teriam envenenado o agente duplo Sergei Skripal e sua filha Júlia, isso no Reino Unido. Diversas inconsistências nessas acusações foram levantadas por Craig Murray, ex-embaixador britânico no Reino Unido. Ele também é um dissidente político e se encontra preso exatamente por fazer uso da liberdade de expressão, no caso, ao não respeitar a decisão de uma corte de justiça escocesa. A Rússia também é acusada de não respeitar direitos atualmente considerados como universais, como direito de livre expressão, inclusive de orientação sexual. O conservadorismo da Igreja Ortodoxa Russa provavelmente influencia a sociedade e se reflete nas ações do governo. Professor, vamos então a uma última pergunta. Como a Rússia pode preservar sua cultura e sua independência política, mas, ao mesmo tempo, respeitar os direitos de livre expressão? Como se contrapor à visão de que o modelo de democracia ocidental é o que melhor garante os direitos humanos? Primeiro, sobre a democracia, né? A democracia, direitos humanos, liberdades fundamentais são valores principais, basilares, né, de desenvolvimento, da prosperidade, da paz e segurança. E são aceitos pela maioria esmagadora dos países do mundo, né, sem dúvida. Porém, direitos humanos, a democracia, não podem ser impostos com força ou pela violência ou pelas regras rigidamente estabelecidas dentro de um grupo de países com relação a outros países, né? Democracia, como ela está, não apareceu da noite para o dia nos países democráticos ocidentais. Ela se consolidou, né, durante séculos e décadas. A democratização por força foi uma parte da doutrina proclamada por George W. Bush no lançamento da guerra ao terror, de 11 de setembro de 2001. E o Afeganistão é um exemplo de como a imposição de regras pelos Estados Unidos e pela coalizão ocidental não deram certo. O Afeganistão foi abandonado pelos Estados Unidos da América à sua própria sorte, após 20 anos da guerra, que resultou em estragos e em perdas humanas incalculáveis, né? Os Estados Unidos da América lavaram as mãos ao fracassar na construção de um Estado democrático de direito num país tribal, tradicional, islâmico, com o excepcional anseio de liberdade e de independência dos invasores, sob qualquer pretexto que eles invadissem. E os cenários parecidos se repetiram no Iraque, em 2003, na Líbia, em 2011, e em todos os países que mergulharam no caos da Primavera Árabe, ou então conflitos étnicos e civis na região. Aquela cúpula, a cúpula pela democracia, ela foi convocada pelo atual governo norte-americano e ela propôs a discussão do fortalecimento da democracia por meio de uma divisão da sociedade internacional em dois grupos, em grupos puros e grupos impuros, os grupos pios e os grupos ímpios, os grupos civilizados e os grupos bárbaros, né? Maduros e imaturos, né? Demonstrando o desprezo a outros países, povos e culturas. Então, a democracia sofreu com a pandemia, nós sabemos bem disso também, quando em muitos estados surgiram tendências populistas e antidemocráticas. Os próprios Estados Unidos se depararam com a discriminação racial crescente, com a violência policial irrestrita, com o assalto ao Congresso dos Estados Unidos da América pelas pessoas descontentes com o sistema de eleição presidencial
questionado e obsoleto que permite a eleição de presidente por uma minoria de votos de eleitores. Então, dividindo a sociedade internacional em democracias e tiranias, os Estados Unidos da América se afastaram dos princípios da liberdade de expressão, de comparação de pontos de vista divergentes, fugiram do diálogo, que é a essência da democracia e de seus valores. Então, eu vejo que o objetivo da cúpula não foi promover a democracia no mundo, mas visava isolar daqueles que não correspondem aos critérios democráticos e, pura e simplesmente, isolar seus adversários e aliados deles e tentar também se limpar daquilo que foi justamente a questão do Afeganistão. Falando das eleições, né, a eleição é uma parte mais sensível, relevante da democracia. Se há descontente com a eleição, sempre há. Mas os resultados das eleições, limpas, monitoradas, observadas, precisam ser respeitados. Quanto tempo um líder estaria no poder vai depender dos propósitos constitucionais, aprovados em sufrágio universal, nas escolhas dos eleitores, seja na Bielorrússia, no Reino Unido, nos Estados Unidos ou na Etiópia. Nenhuma democracia é tão sólida como parece. Os exemplos do que aconteceu ultimamente nos Estados Unidos falam disso. Democracia, em geral, é uma instituição que sempre sente os choques de autoritarismo, de extremismo, de politicagem, de corrupção, e reage de maneira a resistir às investidas contra a lei, a ordem constitucional e contra direitos e liberdades fundamentais. A maturidade da democracia é testada na sua resistência legal aos ataques contra ela. Ainda no início da pandemia, muitos políticos e pesquisadores avisavam que haveria, digamos assim, uma recaída autoritária, né? Foi Henry Kissinger que escreveu que os países vão se transformar em cidades atrás da muralha. Ele usou esse termo dos textos da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, né? Mesmo com as intenções benevolentes para enfrentar a pandemia. A pandemia e a reação a ela foram os estopins da insatisfação, dos protestos, das mudanças para o pior. Na situação pandêmica, como mostram vários exemplos, o desabafo e a expressão de insatisfação são mais frequentes por causa do isolamento, medidas restritivas, mas muito mais por motivos de sofrimentos humanos, econômicos e sociais. Tudo isso ajuda a reunir pessoas em torno das propostas, né? Inclusive mesquinhas e ignóbeis, né? No intuito de testar e abalar o poder. Voltando à Rússia, quero dizer que a sua democracia é nova e vai evoluindo, se erigindo desde os anos 80, com a transformação democrática que aconteceu nos anos finais da União Soviética, antes da desintegração ainda, né? E que se baseia no Estado de Direito, mas é suscetível às influências culturais, religiosas, históricas de um país sofrido por 2 guerras mundiais, por regimes tanto opressores, como o stalinismo, por exemplo, quanto autoritários do período comunista. Então, ela viveu lições históricas da violência das revoluções, das guerras mundiais e civis, do terrorismo e do separatismo, aprendendo que elas não deveriam se repetir na vida da geração presente e das gerações futuras. Eu não queria muito me estender sobre os casos de envenenamento de Navalny, Skripal, da família Skripal, porque esses casos são bastante duvidosos, né? A culpa é da Rússia, né? Mas nada foi provado em torno desses envenenamentos, né? Muito menos em termos de dados concretos, de investigações, porque o que aconteceu? Em ambos os casos, as autoridades dos países onde foi, então, feita essa conclusão, né, nunca compartilharam
nenhum dados, né, referentes a essas investigações com a Rússia, né? Inclusive, falando daquele famoso Novichok, né? Novichok é traduzido como novato, né? Novichok como se fosse novato, né? É um termo dado a um grupo de produtos químicos, substâncias que até 2018 não faziam parte da lista de substâncias químicas proibidas pelo tratado, pela Convenção de Proibição de Armas Químicas, né? E esse produto é produzido em cerca de 24 países do mundo, em laboratórios, né? Esses laboratórios existem, por exemplo, lá ao lado da cidade onde aconteceu o envenenamento de Skripal, existe um laboratório grande britânico, né? Em que esse produto é produzido. O problema é o seguinte: se houvesse a possibilidade de comparar, digamos assim, a origem dessa produção, desse produto, por exemplo, se ele é realmente daquele laboratório ou então ele é realmente produzido em outro país, aí haveria a possibilidade da discussão ou então da distribuição das acusações contra a Rússia. Mas isso nunca aconteceu. Isso significa que os países que estão, então, apresentando essas acusações, eles não têm certeza de que eles não poderiam ser incriminados com tudo isso. Então, existe muita fumaça em torno disso, não tem nenhuma coisa concreta, né, referente a essas questões. Sobre Navalny, muito menos ainda, né, porque ele foi diagnosticado na Rússia ainda com a possibilidade de uma crise de diabetes, né, mas o que aconteceu, que inclusive havia uma autorização para ele viajar à Alemanha, né? E aí ele foi curado lá milagrosamente, tudo aconteceu bem, e de lá ele chegou trazendo um filme que foi então filmado então na própria Alemanha, e esse filme foi contrário ao presidente Putin, como se Putin fosse o dono de um palácio que pertencia, na realidade, a um empresário russo, etc. Inclusive, esse palácio ainda não foi construído, não foi mobiliado, não tinha nada, mas aí no filme aparece, então, isso, um palácio real, imperial, todo, digamos assim, novinho em folha, e ele pertencia a... Então, é uma guerra de propaganda, é uma guerra de informação. E justamente Navalny é uma figura, é uma peça que é usada justamente pelas forças contrárias, né, à política da Rússia, né, a Rússia como ator importante e responsável da política internacional de relações internacionais. Professor Zebet, agradeço muito pela sua presença na Agenda Mundo. Estou certo que a nossa audiência deve ter aproveitado bastante as suas análises, que não são vistas, né? Não podem ser vistas na nossa imprensa, que reflete mais a posição do pensamento que vem da matriz, né? Das grandes agências de divulgação, Reuters e outras. Você gostaria de acrescentar algo mais antes de encerrarmos? Não, primeiro, tomara que seja assim, que algumas informações, algumas opiniões que eu apresentei possam ser úteis, né, para os seus, as pessoas que assistem aos canais, também estão interessados nesse canal da GGN também e no blog, né, muito interessante. Eu fiquei muito, então, impressionado com esse blog, com aquilo que foi escrito lá. Realmente isso seria bom se houvesse um auditório, né, das pessoas que poderiam então ouvir então e tentar então se sintonizar com as ideias que eu estava então expondo. Quanto a essa entrevista, sou eu que agradeço, né, pelo convite, né? Eu acho que foi muito importante para mim, como então um analista e também como pesquisador. É sempre bom então tentar falar das ideias que eu estava expondo nos artigos científicos, mas isso é para um grupo bastante restrito de pessoas. Agora eu poderia então expor essas ideias a um público
um pouco mais amplo. E, então, o meu convite, ele é muito estendido a você, Rubem, também, e também ao canal que me convidou. Muito obrigado. Agradeço muito, professor. Me despeço, então, da audiência que vem prestigiando a Agenda Mundo, e voltaremos a nos encontrar em janeiro. Abraços a todas e todos, e que em 2022, ano do bicentenário da independência, possamos recolocar o país no rumo certo.